Bom dia, amada igreja. Bom dia. Graça e paz. Amém. Graças a Deus. Queria começar falando que para mim é um privilégio muito grande, uma responsabilidade conduzir esse momento da abertura da escola bíblica dominical. A Letícia pediu a algumas pessoas da igreja para a gente poder estar revezando com ela na abertura. E hoje, mais ainda, né? Porque hoje é um domingo especial na vida da nossa igreja. Por que hoje é um dia especial na vida da nossa igreja? Muito bem. Então hoje é um dia de eleição na nossa igreja, né? Onde todo membro professo, né? E responsável civilmente irá votar, né, pela permanência ou não do nosso pastor. Meu papel aqui hoje, que eu me propus a estar aqui com vocês e a falar, ele é de ordem pastoril, didático e pacificador. Ou seja, aprontar o coração da igreja para exercermos o voto consciente em oração e submissão à vontade de Deus, mantendo a unidade no corpo. E para a nossa escola dominical de hoje, eu escolhi o seguinte tema: a eleição pastoral e a responsabilidade do rebanho. Vamos orar? Amém? Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, Senhor, ó Pai, pela nossa igreja, Deus meu. Nós te louvamos, Senhor, ó Deus, pela vida do pastor, pela vida dos presbíteros, dos diáconos, de todos os oficiais da nossa igreja, Deus meu. Neste momento nós queremos lhe agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Deus meu. Queremos desde já pedir a tua bênção, Senhor, ó Pai, para a Assembleia que irá acontecer logo mais, Deus. Amém. Que o Senhor possa estar conduzindo, Senhor, ó Deus, esse trabalho. Que o Senhor possa dar a direção do teu rebanho, Senhor, ó Pai. Pai, é um privilégio muito grande, Senhor, ó Deus, essa bênção de podermos escolher, Senhor, ó Deus, o nosso pastor, Deus. E pedimos a tua sabedoria e o teu discernimento, Senhor Jesus, nessa escolha, Deus. Ó Pai, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Gente, eu prometo ser breve mesmo, porque eu estou meio sem voz, tá? Mas vamos lá. Vamos ler lá em Atos 6, dos versículos 3 a 5. Vamos prestar bastante atenção na primeira parte e na parte final do versículo 5. Atos 6, de 3 a 5. Amém? Irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Irmãos, a Assembleia da Igreja local tem a prerrogativa e a responsabilidade de reconhecer os vocacionados para o serviço do reino. Vamos ler agora
Atos 14, 23. Atos dos Apóstolos. Catorze, 23. E, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com Jesus, os encomendaram ao Senhor em que havia crido. A escolha de liderança na igreja primitiva sempre foi um ato solene, acompanhado de oração, jejum e inteira dependência da soberania de Deus. Bom, hoje a igreja se reúne não para uma disputa política, humana, mas para um ato solene de discernimento espiritual através do voto. A beleza da conciliaridade. No sistema presbiteriano, Deus conduz a igreja através do conselho e da decisão da Assembleia. O voto da igreja não é uma imposição, mas é um ato de reconhecimento. Já pensaram em parar e pensar nisso? Reconhecimento da soberania de Deus em nossas vidas. É um dever, não deixa de ser um dever. O que significa votar em um pastor na igreja? Não é uma eleição secular. É um exercício de discernimento espiritual. Em Atos 6 e 14, vemos a igreja participando ativamente na escolha de seus líderes. Votar sim ou não deve ser um ato de preferência pessoal, simpatia ou ressentimento, mas a resposta em oração à pergunta: Deus está confirmando esse pastor para conduzir essa igreja nesse próximo período? Bacana, né? O voto consciente em oração. Lembre, a igreja de cada membro professante tem voz e dever. Quem votar sim, deve fazê-lo comprometendo-se a orar, a apoiar e encaminhar junto com o pastor eleito. Quem votar não, se for sua convicção diante de Deus, deve fazê-lo com espírito de mansidão, paz e sem criar divisões na comunhão do povo. Então nós temos muita responsabilidade, tanto para votar sim, como para votar não. E mais, um compromisso com a unidade. Independente do resultado, ao final da Assembleia, continuamos sendo o mesmo corpo de Cristo. A paz da igreja e a glória de Deus devem estar acima de qualquer vontade individual. Exorte os irmãos, nesse momento, a aproveitar, tirar um momento de oração antes, do momento da nossa Assembleia, de logo mais à noite, pela nossa legislação, pela nossa Constituição, essa Assembleia já foi convocada há mais de um mês. Vocês já tiraram um tempinho para poder orar a Deus, pedir a Deus discernimento na votação? Importante,
Lembre que o respeito ao pastor candidato e ao processo democrático da igreja é uma forma de honrar o próprio Deus, o nosso Senhor. Essa é uma oportunidade. Concluindo, vamos ler lá em 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e o que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, vivei em paz uns com os outros. Concluindo, 1 Pedro 5, de 2 a 3. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores do que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. O respeito ao ministério e a busca pela paz na comunidade, independente do resultado que tivermos logo mais. Bom, encerro agradecendo essa oportunidade de fazer hoje, no dia de hoje, essa abertura. Vou pedir ao irmão e presbítero Cláudio para orar pela vida do nosso pastor, pela vida da nossa família, pela vida do nosso conselho e de toda a nossa igreja, e que Deus abençoe a nossa assembleia de logo mais. Amém? Amém. Obrigado. Pai amado, que bom estarmos aqui reunidos, ouvindo essa orientação, essa administração com relação às eleições que teremos hoje à noite. Amém. Processo fundamental, importantíssimo para a igreja local. Amém. Nós queremos colocar o nosso coração primeiro em disposição ao Senhor, Amém. ao Senhor. E para que sejamos abençoados com uma escolha correta, em paz uns com os outros. Amém. Uma escolha espiritual, muito mais do que uma escolha política. Amém. E que seja ao mesmo tempo, Pai, de consolidar a estrutura da nossa igreja aqui pelo teu povo. Amém. E que nesse dia o Senhor abençoe o pastor, a família dele, abençoe os diáconos, os presbíteros, mas abençoe a cada irmão que almeja o episcopado. Amém. Porque a palavra do Senhor diz que é boa coisa quando ele almeja o episcopado. Amém. Então que nós tenhamos hoje clareza espiritual, visão espiritual, para fazermos aquilo que tem que ser feito, e não aquilo que nós gostaríamos que fosse feito. Então nós oramos e pedimos essa clareza no nome de Jesus. Amém.
Obrigado, chefe. Vai lá, irmãos, bom dia. Bom dia. Talvez se alguém tiver alguma dúvida sobre como vai proceder a Assembleia, eu vou só relembrar aqui o que o nosso irmão, o que é vice-presidente do Conselho, colocou lá no grupo da igreja. Nós tentarmos chegar um pouquinho mais cedo, quem puder, né? Porque nós teremos, além da Assembleia, nós teremos também o culto, né? De adoração. Então, assim, a gente quer fazer tudo naquela parte do culto, onde até o Ministério do Louvor conduz. Aí, depois do Ministério do Louvor para frente, aí a gente já quer determinado para continuarmos o culto. Tá? Então, se você puder chegar mais cedo um pouquinho, a ordem que está sendo programada é a seguinte: você vai chegar, vai ter o livro lá para você assinar o livro, e ao assinar o livro você já vai receber a cédulazinha de votação. Aí você vai subir a rampa até o primeiro momento da rampa, e ali vai ter uma mesa com a urna lá que vai ser o gasofilácio. Você vai marcar, é só marcar sim ou não e colocar dentro do gasofilácio. Depois um presbítero e um diácono vai fazer a contagem dos votos. Então, não haverá divergência, porque quem assinar o livro é que vai receber a cédula. Então, não tem divergência de quem não votou, né, número e tal, certo? Então, Só os membros. Então, só vai receber a cédula de votação os membros professos, né? Então, veja, na Assembleia votam todos os membros professos, inclusive os que são menores, tá? Que não são velhos. Eles só não pode ser votado quem é menor, mas votar, todos poderão votar, tá? Deverão votar, né? Hoje. Que eram os membros da igreja local. Da igreja local, Pode ser uma pessoa fora de outra igreja, né? E nós precisamos ter o quórum da Assembleia, normalmente, né? Até o quórum mínimo é 1/3 dos residentes na sede, ou seja, daqueles que são daqui, né? Da sede. Então, que são membros e frequentam aqui na sede. Então, nós temos em torno de 250 membros professos, então nós vamos ter aí pelo menos, né, 90 pessoas, né, mas nós esperamos que tenha muito mais, né, para representar mais a igreja, né, então que mais pessoas estejam representando a vontade da igreja, né, vontade de Deus exposta pela igreja, né. Bom, então para hoje à noite, ceia, então nós temos ceia logo depois, né? Então nós temos a Assembleia, vamos encerrar a Assembleia, dar continuidade ao culto, aí teremos então a Palavra de Deus e depois a celebração da ceia, tá bom? Então vamos preparar também o nosso coração para participar da ceia do Senhor, né? Tem algum motivo de oração especial além desse, né, que nós estamos orando aqui? Vali? Pelo meu lado, educação, saúde. Betinha também pediu que orar pelo irmão dela, que ela vai aqui, está tudo resolver, ele está muito bem, que ela até vai lá agora. E continuar orando, agradecendo, a Vanessa colocou no grupo da igreja, caminhando ao acidente. Então, assim, graças a Deus, a gente pediu tanto, então agora agradecer, porque Deus está trabalhando na vida dela. Amém. Peço. Agradecer pela vida da minha cunhada, que fez a cirurgia, né, essa semana, e pedir oração para a recuperação dela. Amém. Vamos lá. O Leonardo, né, o nosso irmão. Está fazendo tudo, né? Som? até pedir que continuar orando com a libertação de matador, com a vizinha minha que chama Argentina, que está internada para a lei, e pai João Miguel, filho da minha sobrinha, ele não está querendo dormir, não está com medo de morrer dormindo. Tem 5 anos. Orar. Pela minha avó, Deus um dia. Dona Lourdinha, né? Mais alguém desse lado? Então, de cá, certo? Sheila, Rosângela, e pela viagem para a Fazendo depois. Tem Beto? Agradecimento de Deus para em casa. O Amigo que está voltando normal. Glória a Deus. Vai agradecimento. Amém.
pela saúde da minha. Isso. Beleza? Pela conversão da minha família, pela espiritual do Rosário Terrorista, e por várias pessoas da minha família também que estão bem de saúde. Pelos meus pais, todos. Fernanda, você pediu? Não? Kátia? Paulinha? Pela salvação e libertação da minha família e o propósito que Deus tem nos nossos corações, né? Amém. Em nome de Jesus. Marcos? Saúde de amigo. Saúde de amigo. Rafael? Agradecer pelo resultado do exame da Camila. Deu que não tem não. Que coisa boa. Graças a Deus, né? Nós estávamos orando por ela, né? Então, teve o exame. Então, graças a Deus, né? Você? Família. Mais alguém? Não? Então, pela saúde da Nilza também, né? Deus abençoe a nossa casa. Amém. Vamos orar então? Vamos? Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer pelo privilégio, Senhor, que nos dá de reunir nessa manhã em tua casa para estudar a tua palavra. Queremos pedir, ó Deus, tua graça, tua misericórdia, tua bênção, Senhor, sobre nós, abençoando-nos, ó Deus, dando-nos entendimento, ó Deus, ó Pai, iluminação do teu Espírito, para entender, Senhor, tua palavra e podermos aplicá-la na nossa vida. Agora, Pai, queremos colocar todos esses motivos de oração que foram apresentados aqui, Senhor, os pedidos dos teus filhos, colocarmos, ó Deus, diante do teu altar, crendo, Senhor, que o Senhor é poderoso para fazer mais do que nós pedimos e pensamos. Ó Deus, abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã que foi mencionada aqui, colocando sobre eles, ó Deus, a tua graça, a tua misericórdia. E abençoa-nos também, Senhor, no estudo da tua palavra. Pedimos, ó Deus, a tua graça sobre a nossa igreja, Senhor, sobre os trabalhos que nós teremos hoje ainda, e oramos, Senhor, confiados no nome de Jesus, nosso Senhor amado. Amém. Então as crianças poderão separar, e eu quero convidá-los, até os adolescentes, né? Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Romanos 12. Romanos capítulo 12. Romanos 12, nós leremos os dois primeiros versículos. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Amém? Texto diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Deus abençoe o texto que lemos para a nossa edificação. Na lição passada, no domingo passado, nós trabalhamos aqui sobre essa ideia que Paulo está dizendo aqui, sobre oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Então nós desenvolvemos essa ideia. Então veja, a base que Paulo está usando para essa recomendação, e aí lembramos, irmãos, que não é uma exigência. Paulo poderia determinar, né? Paulo poderia dizer assim: olha, eu exorto vocês, ou eu determino que vocês façam isso, como se fosse um mandamento, né? E Paulo não faz isso, aliás, ele roga. E a razão de Paulo rogar, nós até mostramos para os irmãos, que é pelo fato do reconhecimento daquilo que Deus fez por nós. Então veja, tudo na nossa vida cristã, irmãos, ela parte da resposta e não da obrigação de fazer para receber, ou não do pensamento de fazer para receber. Então Paulo terminou o capítulo 11 dizendo que ninguém deu primeiro a Deus para ser restituído, que dele e por ele são todas as coisas, né? E para ele são todas as coisas. Então, diante de tudo isso, Paulo está dizendo assim: tudo que nós fazemos para Deus é uma resposta nossa àquilo que Deus já fez por nós. Então veja,
tudo que nós estamos fazendo para Deus, né, ou a Deus, nós o estamos fazendo como reconhecimento daquilo que Deus fez por nós, então, por causa da sua grande misericórdia para a nossa vida. Aí Paulo então diz, bom, se eu reconheço tudo que Deus nos deu em Cristo Jesus, então não há nada que eu possa sonegar, que eu possa deixar de entregar para Deus, né? Então veja, primeira coisa que ele diz, olha, se Deus nos deu tudo e nos deu o que era de maior, que era seu Filho, o que nós poderíamos deixar de ofertar a Deus? Tem alguma coisa na nossa vida que a gente podia dizer, não, isso aqui não, né? Claro que não tem, né? Eu dizer, se Deus nos deu o que é de maior, né, tudo na nossa vida é menor para a gente oferecer a Deus. E como que Paulo então pega tudo isso que a gente pode dar para Deus? Nossa vida. Então por isso ele diz assim, a vida está sendo expressa aqui no oferecimento do nosso corpo. O que somos, tudo que nós somos, nós estamos oferecendo a Deus, né? Embora, irmãos, na prática, né, muitas vezes a gente reluta nisso, né? E às vezes, infelizmente, né? Às vezes até eu falei aqui, né? Às vezes a gente nem oferta a Deus aquilo que é dele mesmo, que é o dízimo, né? Às vezes a gente não faz isso, né? Eu lembro da nossa igreja de um pastor muito antigo. A gente chamava ele de tio Patinhas, porque o Supremo Conselho determinou que ele passasse nas igrejas falando sobre dízimo, né? E um dia, reverendo Jacó, aí o reverendo Jacó Silva, um dia ele estava numa igreja, eu não lembro se foi em Uberlândia ou Campusina, ele estava numa igreja, e aí, justamente naquele dia que ele ia falar, no momento dos dízimos, foram cantar aquele hino, tudo entregarei, tudo deixarei, né? Ele gritou lá de trás, para. Aí parou o hino, ele foi lá na frente e falou assim, irmãos, deixam de ser hipócritas. Vocês estão cantando que tudo entregarei, nem o dízimo vocês entregam, então como é que vocês estão dizendo que tudo entregarei? Apertou demais, né? Mas assim, é a realidade da vida prática. Paulo está querendo dizer o seguinte, irmão, se eu tenho plena consciência daquilo que Deus fez por mim, para me salvar, tudo que Deus fez na minha vida, para a minha vida, então não há nada em mim que possa deixar de entregar para Deus. Então, o sacrifício da minha vida no serviço do Senhor é a resposta que eu estou dando àquilo que Deus fez por nós. E lembra? Então, veja, Paulo falou que primeiro, Ele nos escolheu, depois de ter nos escolhido, Ele nos predestinou para sermos igual ao seu Filho, né? Então, aí Ele nos justificou, Ele nos santificou, Ele nos chamou, né? Por final, Ele nos glorificou em Cristo. Vou colocar aqui uma barra aqui, tudo isso aqui é em Cristo. Então, diante de tudo isso que Deus nos fez, Paulo diz assim, então agora, qual é a resposta nossa para Deus? Ele diz assim, oferecer o nosso corpo em sacrifício. Nota, irmãos, que Paulo estava falando no plural, mas no momento da oferta do corpo, Paulo passa para o singular. E depois ele volta para o plural. Notaram? No texto aí? Quer ver? Olha, vamos lá. Pensa aí, ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, então está no plural, né? Que apresenteis o quê? Não é os vossos corpos, é o vosso corpo. Porque ele partiu para quê, irmãos? Para o individual. Então ele estava falando para a comunidade, né? Então a mensagem é para tudo, mas na hora do oferecimento, então ele parte para o singular, então é um corpo, né? Então, não os corpos, né? Opa. Então ele está falando que é algo
individual. Isso é uma responsabilidade de cada membro do corpo. Né? E por que ele está falando que nós devemos oferecer o nosso corpo em sacrifício a Deus? Ele está dizendo assim, porque a minha vida precisa ser colocada no Senhor. Né? E aí é algo muito interessante, veja, o sacrifício que ele fala, ele é vivo, ele é santo e agradável. Então, a quem, irmãos, está sendo oferecido? A Deus. Então, ele é um sacrifício vivo em contraste com os sacrifícios do passado, que era um sacrifício morto, do animal morto. Ele é santo porque ele é separado para Deus, né? Então, espiritualmente, nós já somos santos, mas fisicamente não. Então, quando ele está falando de santidade aqui, ele está falando de separação para Deus. O animal era separado para ser sacrificado. E aqui, então, ele está dizendo, o sacrifício é separado para Deus. E isso agrada a Deus. E aí ele termina dizendo que é o quê? O vosso culto. Então, irmãos, o sacrifício do nosso corpo, né, vivo, santo e agradável a Deus, é o nosso culto. Ele diz aqui, racional, ou seja, com consciência, com entendimento, né? Então não é algo, porque o animal não tinha consciência do que estava acontecendo, mas nós temos. Então é um culto consciente, né? E qual é esse, o que é esse culto? A palavra culto no original é uma palavra que significa serviço. Então, ele é serviço espiritual, mas ele é consciente. Então, ou seja, eu estou oferecendo o meu corpo para servir a Deus. Aí entra justamente naquele contraste que Paulo falou lá no capítulo 6. No capítulo 6 ele diz assim, que antes de Cristo, nós oferecíamos os membros do nosso corpo como instrumentos do pecado. E agora nós devemos oferecê-los como instrumento de justiça, oferecer a quem? A Deus, para servir a Deus. Então, cada um de nós, né, dessa forma. O objetivo de Deus, irmãos, é que, ao oferecer o meu corpo em sacrifício, eu estou me unindo a Cristo, porque a oferta de Cristo foi a nosso favor, mas ele foi oferecido a quem, irmãos? A Deus. Então, nós estamos nos unindo ao sacrifício de Cristo. Então, aí vem os versículos que a gente sabe, né? Paulo diz assim, eu fui crucificado com Cristo, agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu cumpra o meu ministério. Então, são vários versículos das Escrituras que combinam com isso aqui, né? Agora, por que Deus nos escolheu em Cristo e nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho? Lembra? Nós falamos isso aqui. Porque se eu não for feito por Deus, né, por Deus, conforme a imagem do seu Filho, eu não posso fazer parte do corpo. Né? Por quê? Porque seria um elemento estranho, né, no corpo. Né? Quem aqui já viu pessoas que é transplantado, né, sabe que tem que tomar um remédio direto para não dar uma rejeição, porque o elemento que foi transplantado ali não é da mesma natureza do corpo que recebeu. Quer dizer, embora seja semelhante, mas não é da mesma natureza. Então, nós formamos o corpo de Cristo porque nós fomos feitos sua natureza. Então, a Bíblia diz que Cristo está sendo formado em nós, mas nós estamos nele, né? Então, ele está em nós e nós estamos nele. Então, isso, ele é o cabeça e nós somos os membros. Então, os membros têm que participar da mesma essência, da mesma natureza. Então, é por isso, irmãos, que Deus, quando nos chamou em Cristo, ele nos deu uma nova vida. Guarda isso aqui, uma nova vida.
essa nova vida, irmãos, ela é totalmente semelhante a Cristo. Ela não tem essa nova vida, por isso que é o novo homem, né, que é nascer de novo, né, então receber uma nova natureza, que é gerada por quem, irmãos? Por Deus. Então, de acordo com Deus, quando Jesus conversou com Nicodemos, lembra? Jesus virou para Nicodemos e falou assim, ó, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então essa vida, nova vida, ela é espiritual, ela não é a carne. A carne, irmãos, ela será transformada depois na volta de Cristo. Por enquanto, né, o que Deus formou em nós foi uma nova vida, e essa nova vida é semelhante a Cristo, ela é justificada, foi justificada, santificada e glorificada em Cristo. Então veja, quando aconteceu a nossa glorificação? Quando Cristo entrou na glória. Então nós somos glorificados com Ele, né? E quando acontecerá a glorificação do nosso corpo? Na ressurreição, ou quando Cristo voltar. Tranquilo aí, gente? Então quer dizer que lá no céu nós vamos estar com a nova carne? Sim, um novo corpo, glorificado. Aí as vontades, igual nós gostamos aqui, né? Vai ser Mesma coisa, porém santa, né? Sem nada de pecado. Eu queria fazer um comentário que o senhor falou ali sobre antigamente dava os animais para poder Do sacrifício. Davi escolhia os melhores bois. Ele mandava o servo, ele procura, tem um sacrifício que ele falou que ia mandar 1000 bois para Deus. Então mandou escolher só os bois bons, bonitos. Aí eu penso assim, sabe quando eu vou tirar o meu dízimo? Eu pego as notas mais Nova, né? Isso aí. No templo, irmãos, existia um grupo de sacerdotes no templo que só era para examinar o animal. Então, quando o animal chegava, ele examinava para ver se o animal não tinha nenhum defeito. Até na época se não me engano, foi na época de Oséias ou Joel, que ele virou e falou que eles traziam o manco, o aleijado para oferecer para Deus, ao invés de oferecer melhor. Ele diz assim, oferece ao teu governador para ver se ele aceita um animal desse. E você quer trazer para Deus aquilo que é ruim, que é rejeitado. A gente conhece muito pouco de Deus, eu acho. A nova vida, né, irmãos, que tem que acontecer, né? Então essa nova vida foi gerada em nós, né? Não por nossa vontade, mas pela vontade de Deus, não da carne, mas do Espírito, o Espírito que gerou essa nova vida. Por isso essa nova vida está pronta, né? Ela não peca, lembra? Então o que peca, irmãos? É a velha natureza. E o que está sob domínio? Agora entra no versículo 2. O que está sob domínio da velha natureza? Então, veja, nós temos em nós uma nova vida, nós temos em nós também a velha vida, que é o velho homem, não é? Então, tanto a nova vida como a velha vida, ela tem influência na nossa alma. O que está dentro da nossa alma? Então, vou colocar aqui. Dentro da alma está a nossa racionalidade, nossa vontade, o que mais? Emoções, ótimo. O que mais? Preferências. Desejos, está dentro de vontade. Preferência está dentro de emoções. O que mais podia ser aqui? Que está na alma. Racionalidade, vontade, emoções, consciência. Pode ser. Consciência, né? Então, tudo isso está dentro
dessa parte nossa que é a alma. Lembra quando nós fizemos aqui um gráfico e colocamos assim, ó, que aqui dentro, aqui era o espírito, aqui era a alma e aqui o corpo. Então, o corpo é só a expressão disso aqui, dessas duas coisas, né? Então, o corpo é a expressão, o corpo faz aquilo que a alma manda, né? Ou seja, então nós mostramos os nossos desejos e apetites por causa da nossa alma. Então, quando o homem então morre, né? Então perde toda a racionalidade, a vontade, as emoções. A alma passou. Onde que acontecem os pecados na vida do ser humano? Então ele começa aonde? Na alma. E aí ele se expressa aonde? No corpo. Uma grande parte, né? Porque tem pecado que é só na alma, né? Na mente. Né? Então, aqui é mente, né? Então pensa, a pessoa está um ser humano normal, né? Então ele está vivendo, quando ele tem um desejo impróprio, esse desejo impróprio ele foi formado aonde? Na alma. E esse desejo impróprio, se ele for levado a cabo, ele se expressa no corpo. Tranquilo? Ele vai e o corpo pratica. Então o Tiago diz assim, que o pecado começa onde? Na cobiça. A cobiça está nessa vontade aqui, né? Então a cobiça gera então o pecado, engravida, né? E depois nasce o pecado. Então ele começou interno, lá na alma, e ele se expressou na carne, né? Então a maioria dos pecados eles agem dessa forma, procedem dessa forma. E aí veja, Jesus falou assim: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne aqui que Jesus está falando, ele estava falando dessa velha natureza. E o espírito que estava pronto? A nova vida. Então a nova vida, ela não contraria a vontade de Deus. Por quê que ela não peca? Porque se ela pecasse, então ela teria que ser sacrificada de novo, ser crucificada de novo para ressuscitar uma nova vida. Então lembra que nós mostramos aos irmãos que Deus gerou essa nova vida em nós quando nós somos sepultados com Cristo e depois ressurretos com Cristo? Por isso que Paulo diz que se Cristo não tivesse ressuscitado, nós continuaríamos ainda nos nossos pecados. Por quê? Porque ao ressuscitar, Cristo nos deu uma nova vida. Essa nova vida que Cristo nos deu, ela sempre vai fazer a vontade de Deus. E é o homem interior, que a palavra diz, o coração, quando a Bíblia fala do vosso coração, está falando dessa nova vida. E a velha vida é aquela natureza pecaminosa que leva o ser humano a cometer atos pecaminosos. Então essa velha natureza motiva a alma para que a alma faça o que não agrada a Deus. E a nova vida, ela motiva a alma para que ela possa fazer a vontade de Deus. Tranquilo aí, gente? Tem uma pergunta. Vai lá, velho. Acho que o senhor já falou sobre isso aqui, mas eu pergunto. A alma e o espírito é uma só? Não. O espírito é a nova vida. Lembra que nós mostramos aqui? Quando o homem pecou, Deus disse que ele ia morrer. Lembra? Então, quando Adão pecou, ele morreu. No momento do pecado, ele passou a ser pecador. Lembra? E aí, o que morreu nele? A parte espiritual, que era a parte que comunicava com Deus. Por isso, qual foi a primeira atitude de Adão? Não foi esconder de Deus? Porque ele perdeu a comunhão com Deus, né? Então, ao perder a comunhão com Deus, então o homem sem Cristo ficou com alma e corpo.
o homem sem Cristo, veja, o homem não salvo, ele tem uma alma e um corpo. Tá? Aí, com a ressurreição em Cristo, Deus restaura o homem à sua posição original, antes do pecado, que ele tinha um espírito, ele tinha uma alma e um corpo. Então, esse homem aqui é o homem em Cristo, total. O homem sem Cristo, ele é alma e corpo, e a alma está dominada por uma natureza. Então, quando ele se corrompeu, a alma se corrompeu de forma que toda a vontade, toda a racionalidade do homem, toda a vontade, as suas emoções, sua mente, sua consciência está toda presa ao pecado, a essa velha natureza. Então o homem comete pecados porque ele tem uma natureza pecaminosa. Então todo pecado que o homem comete é em função dessa natureza pecaminosa que leva o homem a cometer. Onde que essa natureza pecaminosa age? Na alma. E aí depois ela se torna visível, né, através do corpo. Então, e aí no corpo, o corpo expressa tudo, né? Fala, ações, né, omissões. Então, o que o corpo faz pode, motivado pela velha natureza, estar dentro do pecado. Então, veja, até quando ele faz uma coisa boa. Porque a motivação, ainda tem motivação aqui, né? Vontade, emoção. A motivação dele ao fazer uma coisa boa quase sempre pecaminosa. Quando a Bíblia fala, a boca fala do que está cheio do coração. Isso. Por isso que Jesus falou também que não é o que entra para a boca que contamina. É o que sai dela. É o que está dentro que vai sair para fora. Quem levantou a mão? Eu ia perguntar, pastor, se essa velha vida, um batismo, ela não estava anulada. Não. O que nós mostramos aqui no estudo, que a velha vida, ela foi crucificada, a velha natureza foi crucificada com Cristo, mas ela não deixou de existir. Ela morreu no sentido de que ela perdeu o domínio sobre o homem. Então Paulo diz, o pecado, quando está falando do pecado, está falando da velha natureza. Ele diz assim, o pecado não terá domínio sobre vós, né? Mas o pecado continua, né? Então quando nós cremos, Deus tirou de nós o quê? O poder do pecado, mas a presença do pecado, né? E Deus tirou a condenação do pecado, mas a presença do pecado continua na vida do crente, né? Então essa velha natureza, ela quer fazer a vontade da carne, ela quer obedecer, né, a natureza pecaminosa. É como se fosse um vírus, então. Porque o vírus não morre. Sim. É inativo. Bom exemplo. Se a imunidade baixar, ele pode voltar. Quando Paulo fala das obras da carne e o fruto do Espírito, lá, ele fala assim, que a carne é contra Deus, porque ela não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar em Deus, né? Porque Deus não melhora a carne, né? Por isso, gente, veja, olha como que Satanás é tremendo, né? Olha que pensa aqui como Satanás é tremendo. Satanás fez o homem acreditar, o homem caído, né? Ou até antes do pecado, ele propôs isso para que ele caísse. Fez o homem acreditar que ele poderia melhorar a sua natureza. Através do quê? Das suas atitudes. Então, ele propôs assim, se a gente fizesse alguma coisa boa, a gente ia se tornar melhor. Então, como se a velha natureza pudesse ser santificada. Entenderam? Ela pudesse ser transformada, a velha natureza. Não é isso que a Bíblia ensina. Isso que ensinou foi Satanás. Por isso, irmãos, tem tanta religião aí que ensina justamente isso. Para que você, pelo seu modo de vida, pelas suas atitudes, né, pelos seus desejos e vontades, você pode transformar a sua vida, né? E não
essa velha vida, né? E não a conversão. Então, a conversão, irmãos, é justamente Deus deixar de lado o velho homem e criar um novo. Porque Deus não quer renovar essa velha vida. Uma casa reformada, irmãos, ela continua uma casa velha. Né? Só maquiou, não é? Então, qualquer coisa que nós... É igual Jesus procurando aborrecimento de Cubaró, aborrecimento do Então o Evangelho, a função do Evangelho é mostrar que Deus não quer fazer novas todas as coisas. Inclusive, irmãos, veja, na volta de Cristo nós vamos ter o quê? Novo céu e nova terra. Então Deus não quer melhorar essa terra que nós estamos vivendo nela. Esse mundo que nós estamos vivendo aqui, esse testemunho de Jeová que prega isso, viu, gente? Nós não. Nós cremos na Bíblia que a Bíblia ensina que isso aqui tudo vai ser queimado pelo fogo, destruído pelo fogo, e Deus fará novos céus e nova terra, porque Deus fez nova vida. Então essa nova vida, né, vai ser, vai viver no novo céu e na nova terra. Então um novo homem, né, uma nova natureza. Isso é glorificação. Isso. Quando Cristo voltar, na volta de Cristo. Sim? Sobre a velha vida para se manter, é que agora, em Jesus, nós somos libertos desse domínio. Sim. Então a gente não vive escravo dessa velha natureza. Isso mesmo, Rafael. Então veja, essa velha vida aqui, ó, o homem sem Cristo, ele é escravo dela. Então, mesmo que ele queira fazer o bem, ele não faz. Paulo falou isso em Romanos 7, diz assim: o querer fazer o bem está porém não efetuado. Então, mesmo que ele queira fazer a coisa certa, ele não consegue fazer. Por quê? Porque tem uma velha vida dominando, né? Aí quando Jesus fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, ele está falando dessa nova vida. Então, em Cristo, nós podemos fazer a vontade de Deus, porque nós temos em nós uma nova vida, uma nova natureza. E essa nova natureza, Deus está fazendo-a crescer em nós. Nós vamos falar já. Mais pergunta aí? Esse é até mais um dos motivos que a gente deveria ansiar mais pela volta de Cristo. Porque é aí que a obra vai ser completa e a velha vida será, de uma vez por todas, que ela já foi, mortificada. E aí, Paulo fala disso, né, quando ele fala lá que o mortal vai ser revestido da imortalidade, o corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade, né? Então a morte vai ser tragada pela vitória, né? E aí, então, na volta de Cristo, tudo isso vai ser desfeito. E vai ficar o que, irmão? Só a nova. Que é santo. Só. A gente escuta de vez em quando, que eu tenho que matar a minha carne. Mas isso não é bíblico, porque ela já foi morta, né? Eu tenho que. O que eu tenho que matar são as inclinações dela. Né? Então, ou seja, as inclinações da carne. Qual que é a inclinação da carne? O pendor da carne dá para quê, irmãos? Dá para a morte. Para a morte, que é o pecado. E o pendor do Espírito? Para a vida e paz. Então, quando eu deixo de obedecer à carne, né, eu vou fazer a vontade de Deus. Então, isso é o que Paulo vai dizer aqui. Para que isso aconteça, então, veja, nós falamos aqui, né? Então tem um homem, certo? Esse homem tem agora a nova vida e a velha vida dentro dele. A alma vai obedecer aquilo que estiver mandando. Então vamos pensar, o que está mandando? É a nova vida ou é a velha natureza? Se é a velha natureza, o que vai fazer? A vontade da velha natureza, que é a carne. Se é a nova vida que está mandando, vai fazer então a vontade de Deus, né, que é da nova vida em Cristo Jesus. Então, toda a nossa alma, nossa vontade, nossas emoções, né, tudo que nossa racionalidade, tudo vai ser comandado ou pela nova vida ou pela velha natureza. Então, quando é a velha natureza que está comandando, eu pego. Quando é a nova vida que está mandando, eu glorifico a Deus. Então,
Isso em todas as áreas da vida, gente. Tudo. Não é só na área de culto, de adoração a Deus, não, em tudo, né? Cíntia? Isso não é uma coisa automática, isso é um ato racional. Sim. Eu tenho condições racional de decidir, baseado na fé que Deus me deu e na ação do Espírito Santo em mim, de decidir a nova natureza ou a velha natureza para comandar aquela atitude minha. Pois é, aí a Cíntia falou uma coisa que nós vamos voltar dela aqui, viu, Cíntia? Sobre a questão da ação do Espírito Santo. Onde que o Espírito Santo está aqui? Nisso aqui. Nós vamos falar agora mesmo, tá? Onde que ele está agindo? Né? Então, tá. Então vamos pensar aqui. Isso aqui nós estamos pensando no homem, tá? Ainda não estamos pensando. O que aconteceu com a gente? A gente entendeu que culto é só o momento em que nós estamos aqui para adorar a Deus na igreja. Então Paulo não, está dizendo culto é o quê? É vida. Se eu ofereci o meu corpo, eu ofereci o meu todo para Deus, para servir a Deus, então isso em todas as áreas, não é só. Então, se eu estou querendo servir a Deus e eu estou ofertando mesmo, então agora a nova vida que há em mim precisa comandar. Para quê? Para que seja racional e seja santo, vivo, né? Santo e seja agradável a Deus. Então, para que esse serviço que eu estou prestando na minha vida para o Senhor seja vivo, santo e agradável a Deus, tem que ser, então, comandado por essa nova vida, certo? Eu ofereci a Deus, agora então como que eu vou viver? Irmãos, Paulo vai gastar do capítulo 12 até o capítulo 16 para falar como que isso acontece na prática. Então, tudo ele vai dizer como que isso acontece na prática. Agora ele está dando a introdução, né? Ele está dizendo assim, ó, é assim que acontece. Então veja, eu ofereci o meu corpo para servir a Deus, então agora a minha alma precisa estar sendo influenciada pelo Espírito, pela nova vida, minha vida espiritual, para que eu possa fazer aquilo que é agradável a Deus, que é a vontade de Deus. Senão, se eu vou continuar sendo influenciado pela velha natureza, eu vou fazer o que é errado. E aí, irmãos, olha, na prática a gente vê isso, quer ver? Vamos pensar, irmãos, tem alguma coisa mais santa na nossa vida, vamos pensar aqui, do que a oração? Né? Para a gente, a oração é a coisa mais santa, não é? A gente chegar diante de Deus, né? Mas Jesus não criticou os fariseus e os gentios por estarem usando a oração para fazer o que é errado? Né? Quando o fariseu orava em pé na praça e ele estava tentando glorificar a si mesmo, quem é que estava comandando? Era a nova vida ou a velha vida? A velha. Quando o gentio achava que pelo muito falar é que ele ia ser ouvido, que ia convencer Deus por falar muito, quem que estava movendo ele a fazer isso? A velha vida. Então, veja, até as coisas mais santas, irmãos, na nossa mente, elas podem ser movidas da carne. Então, veja, o que está sendo movido é pela carne ou é pelo Espírito? Tudo que eu vou fazer para Deus, se estiver movido pela carne, não chega a Deus. Deus não recebe. Então, porque a carne não agrada a Deus. Ela não está sujeita e ela não quer agradar a Deus. Então, tudo que eu estiver fazendo, eu preciso parar e pensar assim: bom, isso está sendo movido pelo Espírito ou isso está sendo movido pela carne? Né? Aí, se eu estiver sendo movido pelo Espírito, eu vou fazer a vontade de Deus. Se eu estiver movido pela carne, eu vou fazer a minha vontade. Marcos, depois vem. Eu estou lembrando de alguns salmos aqui que tem essa comunicação do Espírito com a alma. Por exemplo, quando Davi fala: por que está batida a minha alma? Porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus. Então, assim, a carne está motivando a alma. Só que aí o Espírito comunica: não, você está batido, mas não é para ficar assim. Espere em Deus. Amém. Isso. Quem mais? Tem uma coisa muito interessante que eu queria falar assim. Estava eu e Cláudio lá fora, né? E chegou um grupo de evangélicos. Conversando, evangélico é evangélico para mim, né? E não pus maldade. E essa pessoa me perguntou: você quer que eu ore para você? Uai, oração sempre é bom, né? Aí eu entrar na vizinha, acho que eu já tenho uma vez aqui na igreja. E Cláudia pegou e falou: você não viu que eu não pedi oração, não quis oração dele?
É porque eles têm um sistema seguinte, que quando você morre, você ganha não sei quantas vidas. Você morre o quê? Misericórdia. Misericórdia. E eu tinha dado meu nome lá para poder orar para mim, né? Você estava entrando nessa casa enquanto ela não saiu de lá para me poder mandar riscar meu nome. Risca meu nome. Vamos lá, então, vamos, porque senão nós temos corte. Então, Paulo diz assim, ó, e aí, como que eu vou fazer com que essa nova vida pegue e influencie a minha alma a fazer o que é bom? Paulo diz assim, a primeira coisa que você precisa fazer, não conformar com o mundo, não assumir a forma do mundo, porque a Bíblia diz que o mundo é inimigo de Deus, né? E que jaz o maligno, quem quer agradar ao mundo não agrada a Deus. Então, por quê? Ele está pensando no mundo aqui, irmãos, não é a natureza que nós vivemos, é esse sistema, né, movido por Satanás, que leva os homens a pensarem, a agirem, né, de acordo com a vontade de Satanás, que é o príncipe desse mundo. Então ele está dizendo assim, olha, você não pode servir a Deus sendo amigo do mundo. Então você não pode assumir a forma que o mundo está vivendo. Irmãos, eu estava até conversando com, eu acho que com o pai de Maria Luísa. Nós estávamos conversando lá, e aí estava no dia lá da formatura de Maria Luísa, aí ele falou uma coisa assim que eu achei interessante quando ele disse assim, que cada dia a igreja está pensando em conformar com o mundo para tentar ganhar o mundo. Então, agir como as pessoas agem para poder. Toda heresia ela tem fundo bíblico, né? E Paulo diz assim: eu fiz de tudo para ganhar alguns, fiz de fraco, né, para ganhar os fracos. Aí a pessoa usa esse argumento: olha, se eu for simpático ao mundo, eu vou ganhar o mundo. Se eu for simpático às pessoas do mundo, eu vou ganhar as pessoas para Cristo. Não, irmãos. Quem converte o homem é o Espírito de Deus. O Espírito não precisa disso. O Espírito não precisa dessa simpatia de assumir a forma do mundo para ganhar o mundo. É o contrário. É justamente a diferença que nós temos, que Deus fez em nós, é que é o elemento de básico que traz, né? Sabe, irmãos, quando eu me converti, vou dar um testemunho rapidinho. Eu era alcoólatra, né? Eu já contei para os irmãos aqui. E aí, um dia eu estava sentado na mesa com os colegas lá e eles estavam bebendo, e aí tinha um amigo, muito amigo, que chamava Henrique. Aí eu peguei Henrique Goulart, que era o nome dele. Aí eu sentei com ele e falei assim: hoje o Espírito Santo mexeu comigo lá na igreja, hoje eu vou pregar com o Henrique, eu quero ganhar o Henrique para Cristo. Aí eu cheguei para ele e falei assim: Henrique, aqui, eu queria falar para você que você precisa aceitar Jesus. Você precisa receber Jesus como seu Senhor e Salvador, entregar sua vida para Jesus. Aí ele falou assim: para quê? Eu falei assim: para a sua vida ser diferente. Ele falou assim: mas não tem nada diferente na minha vida da sua, não. O que eu faço, você faz também. Eu sei que naquele dia foi o diabo que fez isso, mas sabe, irmãos, Deus usou o diabo para me mexer no coração. Eu falei: então eu não estou dando um testemunho diferente. Porque se ele está achando que a minha vida é igual a dele, então não está vendo diferença nenhuma de Cristo na minha vida. Irmãos, é isso que Paulo está dizendo. Então, não conformar com o mundo quer dizer o seguinte: nós somos de Cristo, então nós somos diferentes. Nós não somos iguais ao mundo, né? E nem precisamos ser igual ao mundo. Deus quer justamente, a Bíblia diz que o mundo nos odeia porque nós não somos do mundo, né? Então, é essa a diferença. Então, Paulo diz assim: não assuma a forma de vida desse mundo, porque você tem uma nova vida, e essa nova vida foi gerada por Deus, segundo Deus. Então você tem que viver dessa forma, está dizendo, igual Deus quer, como Deus quer. Então a primeira coisa que ele fala é isso: e não vos conformeis com esse século. Aí ele diz assim: então não conformar, mas transformar. Agora veja, lembra que eu falei que Deus não quer transformar essa velha vida aqui? Deus não quer, mas Deus quer que a nova vida ela seja transformada no sentido de que ela amadureça. E como é que isso acontece? Então, olha, duas coisas
é interessante. Primeiro, quando eu me submeto, quando eu me ofereço e me submeto, né, à nova vida, é o primeiro passo. E o segundo passo é a operação de Deus pelo Espírito em mim. Então Paulo diz assim, que nós com o rosto desvendado, então olha aí, questão da consciência, né? Então o que ele falou lá, né? Ó, racional, né? Nós com o rosto desvendados, contemplamos a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Em que, irmãos? Na imagem de Cristo. Então, qual é a tarefa do Espírito Santo? Não é fazer por mim. A tarefa do Espírito Santo é que, quando eu me entrego a Deus e quando eu me submeto à vontade de Deus, o Espírito de Deus vai me transformando na imagem de Cristo. Então, isso aqui é paulatinamente, ou seja, cada dia, cada área da minha vida vai sendo transformado na natureza, na aparência, na conformidade com Cristo. Então é claro que o bebê espiritual, ele pode ter aparência, mas ele não tem ainda a natureza formada do pai. Ele vai crescendo, não vai? Então essa nova vida, ela vai crescendo à medida em que eu vou submetendo a minha alma ao domínio dessa nova natureza. Eu li um livro uma vez que ele fala assim, aquele que ganha a nossa vontade, ganha a nossa vida. Porque a Bíblia diz que Deus gera em nós o querer. Todo o processo de transformação passa pela vontade de ser transformado. Sim. E é Deus que gera em nós essa vontade. Isso é espiritual. Então, aquele que ganha a minha vontade, se é Deus que está ganhando a minha vontade, então a transformação vem. Porque senão, assim, eu não quero ser mudado. O jeito que está, tá bom. Aí, na próxima aula, irmãos, nós vamos tratar dessas duas áreas. Assim, o que eu tenho que fazer e o que o Espírito de Deus vai fazer. Então, só para adiantar, para a gente concluir, eu quero dizer o seguinte, olha, o Espírito Santo não faz por você, viu? Não faz. Então, assim, por que não faz? Porque senão eu tenho desculpa diante de Deus. Deus não fez. Não fez em mim, né? Por que eu não consegui obedecer a nova vida aqui? O Espírito Santo não agiu em mim para fazer isso. Então, olha, veja, essa não é a tarefa do Espírito Santo. Qual que é a tarefa do Espírito Santo? Convencer, né? É convencer você. Aonde que o Espírito age? Ele age aqui na nova vida, né? Onde que ele habita? O Espírito habita onde? Na nova vida. Então, ele motiva a nova vida a obedecer e fazer a vontade de Deus. Mas ele não vai fazer você fugir do pecado, ele não vai fazer você prestar algo para Deus, né? Fazer a vontade de Deus, ele não vai forçar você a fazer isso, né? Ele vai motivar você, influenciar você, mas quem é que vai fazer? Eu vou fazer. Então, por exemplo, eu quero pregar para um meu, por exemplo. Eu não sei falar como muitos aqui falam. Aí eu às vezes peço o Espírito Santo de Deus para ele poder me ajudar. Sim. Aí eu fazendo certo? Está certinho. Bom que ele vai te ajudar, mas não vai fazer por você. Você Aí vai ele vai pregar. Sim, vai fazer você lembrar daquilo que você já ouviu. Vai te dar a condição de você usar o seu entendimento espiritual para falar para ele, né? Para que ele possa entender e conhecer, né? Mais pergunta aí, gente? Não? Tranquilo, gente? Então, a próxima aula nós vamos trabalhar aqui como que é a ação do Espírito em nós e como que deve ser a nossa atitude, tá? Domingo que vem, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé então? Vamos encerrar. Nós vamos orar e receber a bênção. Senhor, nós queremos te agradecer por aquilo que o Senhor já fez em nós em Cristo, Senhor. Amém. E queremos pedir a Deus que cada dia
Tua palavra, Senhor, enche o nosso coração. Amém. De maneira, Senhor, que obedecendo a Tua voz, Senhor, e obedecendo, Deus, a motivação do Espírito Santo no nosso coração, Amém. nós venhamos, Senhor, a viver de modo digno do Senhor. Amém. Glorificar, Senhor, Teu nome a cada dia, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado na nossa vida. Amém. Abençoa-nos no restante desse dia e até que logo mais à noite, Senhor, estejamos aqui para honrar e glorificar o Teu nome, Senhor. Assim oramos, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos, tenham um bom dia, né? Até a noite.